Olá, povo santo de Deus, a paz esteja com todos vocês. Nós estamos aqui neste momento para um especial de Natal. Nós estaremos meditando o verdadeiro sentido do Natal cristão, os símbolos do Natal. Nós estaremos meditando também, de modo muito especial, a liturgia deste tempo do Natal, a preparação para o Natal do Senhor e também a mensagem central do Natal. E nós temos um convidado mais que especial, nosso bispo diocesano, Dom Edmilson Amador Caetano, que estará conversando conosco agora sobre o verdadeiro sentido do Natal. A paz, Dom Edmilson. Paz, Padre Kleber, e a todos os telespectadores deste especial de Natal. Muita alegria poder estar com vocês e ajudá-los na celebração desta data tão importante no calendário cristão e na nossa vida cristã também. Essa data que daqui a poucos dias estaremos celebrando na liturgia e na vida. E é bom, né, Dom Edmilson, que a gente possa compreender esse sentido, porque o comércio já está batalhando há longos dias num sentido comercial praticamente do Natal, e pode ser que aconteça que muitos de nós, nossas famílias, estando envolvidos nesse comércio, na sociedade, né, no mundo moderno, capitalista, pode ser que aconteça que nós perdemos esse sentido do Natal. Então, em meio às luzes do Natal, em meio às compras de Natal, em meio a tantas outras coisas, pode tirar o foco e o verdadeiro sentido do Natal, né, Dom Edmilson? Claro, o mundo capitalista, né, que nós vivemos, se aproveita das ocasiões religiosas, não só das cristãs, mas muito mais das cristãs, porque o mundo ocidental tem toda uma tradição cristã, para comercializar, né? Faz parte a festa, faz parte as luzes, os enfeites, fazem. Porém, isso é visto até mesmo como sempre uma questão de faturamento, né? Na realidade, mal tinha começado o mês de novembro, a Papai Noel já tinha chegado, as luzes de Natal já tinham sido acesas, né? E isso realmente, se nós não estamos atentos, esvazia um pouco, né, o sentido do Natal. Aliás, eu diria até que é como se quisesse abafar o próprio Cristo, né? O próprio acontecimento do Natal. É como se a economia, né, o lucro, né, quisesse tomar o lugar de Jesus Cristo, mostrando que a alegria está aí, né, no ganhar dinheiro e no, enfim, nas compras, né, e assim por diante. É verdade. Porém, né, nós temos que meditar aqui, né, no sentido verdadeiro do Natal. O que nós celebramos no Natal? Nós celebramos o Deus que se fez homem, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nos diz a carta aos Gálatas. E esse é o acontecimento na história e que marca um momento preciso e determinante da história. Porque, primeiro, São Paulo diz, chegou a plenitude dos tempos. Quais os sinais? Que conta é essa que Deus fez para dizer que ali era a plenitude dos tempos? Nós não sabemos. Mas é revelado aquele momento da história da humanidade em que Deus se fez homem, chegou o tempo, chegou a sua plenitude. E a partir do acontecimento Cristo, do Deus que assume a nossa natureza humana, que vem habitar entre nós e que vem realizar uma obra de redenção, nós começamos o final dos tempos. Deus, dirá a carta aos Hebreus, de muitos modos outrora falou aos nossos pais pelos profetas, mas nestes dias, que são os últimos, falou-nos através do seu Filho. Jesus Cristo é a palavra definitiva de Deus para a humanidade. E é isso que nós celebramos no Natal, isto é, colocamos na nossa história,
nesse momento da história, nesse momento que faz parte dos últimos tempos e que está fortemente, né, ligado à plenitude dos tempos. No ano da graça de 2018, nós atualizamos essa presença definitiva de Deus no meio de nós, o reino que é inaugurado, a salvação que nos é dada pelo próprio Deus. Isso nós tornamos, né, presente sempre na liturgia. E é importante isso que o nosso bispo está dizendo, Admilson, o verbo se faz carne, né, e habita no meio de nós. Ele é Emmanuel, é o Deus conosco. Isso tudo compreendendo o sentido do Natal, nós falamos totalmente deixando de lado, né, o comércio, simplesmente pelo comércio, mas entrando no sentido verdadeiro do Natal. E vivendo, né, as expectativas, a igreja nos propõe tempos fortes de preparação, né, Dom Admilson? A gente prepara com a festa do Advento, não é isso? Todo o tempo do Advento é esse tempo de espera, feliz o Senhor que vem, não é isso? Exatamente, né? O tempo do Advento, né, ele é muito importante, a gente tem que entender um pouco. Nós estamos terminando, né, o tempo do Advento, estamos já na última parte do tempo do Advento. O tempo do Advento tem duas partes importantes. A primeira é muito mais longa, são mais de 3 semanas, onde a liturgia nos coloca não em vista da vinda do Cristo no Natal, porque isso é acontecimento que já se deu na história, como eu disse, mas na consequência última, irreversível, irremediável e definitiva, que é a segunda vinda de Cristo na parousia. Na primeira, ele veio na carne, na segunda, ele virá na glória. E isso não é aquilo que nós esperamos, desejamos que aconteça. Não, é o que vai acontecer. Nós somos colocados na perspectiva da segunda vinda de Cristo. Advento quer dizer a preparação, a vinda, né? Mas não a preparação especificamente para o Natal, mas para a segunda vinda. É porque aquele que veio na carne virá na glória. Aquele que veio na pobreza e se submeteu virá como juiz dos vivos e dos mortos. Portanto, ele entrou na história como palavra definitiva de Deus e na consumação da história também tem a sua palavra definitiva. E nesses dias que nós estamos vivendo agora, entre o dia 17 e 24 de dezembro, nós celebramos na liturgia exatamente a preparação para a celebração, atualização na liturgia desta primeira vinda de Cristo, que ela é atuante, que é proclamar na liturgia, na história, na nossa vida, que a palavra definitiva de Deus está no meio de nós. Uma palavra que fica para sempre. O céu e a terra passarão, porém minhas palavras jamais passarão. Então, celebrar o Natal é celebrar um Deus que instala o definitivo na história. E a liturgia do Natal é muito interessante, porque nós temos 4 celebrações distintas que nos fazem celebrar o Natal, né? Às vezes as pessoas perguntam assim, mas eu tenho que ir nessas 4 missas? Não. Se você vai numa destas missas, você está cumprindo o preceito de ir celebrar o Natal. Mas elas são significativas. A primeira é a missa da vigília, que diz, olha, o tempo do Advento acabou, estamos entrando no Natal. Essa missa é celebrada no dia 24, à tardezinha, não noite ainda. A outra missa, que é a mais solene, né, e talvez por tantos e tantos significados, é a missa da noite de Natal, que popularmente se chama a missa do galo, né, porque era a missa que, quando surgiu a solenidade do Natal na Igreja de Roma, o Papa a celebrava, né, na Basílica de São Pedro, né, era à noite. Então, era a missa do galo, porque era a hora que o galo cantava, na madrugada. E depois, ele se dirigia à Basílica de Santa Maria Maior, que não é muito longe do Vaticano, mas tinha que andar a cavalo, né, etc. Não tinha as ruas que tem hoje em Roma, porque lá se diz, não sei se é verdade, se conserva a manjedoura onde Jesus nasceu. E ali ele celebrava a missa da aurora, né, missa cedo. E depois, de volta, celebrava a missa solene do dia de Natal. Então são essas 4 celebrações, né, que marcam momentos do dia, né?
o entardecer da humanidade, que entra numa noite cheia de luz e que anuncia a aurora de um novo dia e um dia que não tem fim, um dia que tem eternidade, né? São essas 4 celebrações das missas de Natal que nos coloca no verdadeiro sentido de atualizar o mistério de Cristo na nossa vida e na nossa existência. Então, Dom Edmilson já nos colocou aí dentro da liturgia um pouco do Natal, mas ainda queria fazer uma pergunta para o senhor. Então, o senhor falava ainda da primeira vinda, né? Da primeira vinda gloriosa, bem na nossa carne, e o senhor que virá uma segunda vez para abrir-nos o caminho da salvação, né? De caso ele veio a primeira vez, virá uma segunda vez. Mas temos também a vinda intermediária, podemos dizer assim, ele continua vindo, porque senão a gente pode compreender se o senhor veio, o senhor virá, mas o senhor continua, né, vindo. As formas da presença de Jesus que ele continua no nosso meio. Isso, na espiritualidade da igreja, né, dentro do tempo do Advento, existe essa espiritualidade principalmente marcada por Santo Agostinho e São Bernardo de Claraval, que fala desta terceira vinda de Cristo, que é a vinda intermediária, no hoje da nossa existência, né? Então, quando nós celebramos a liturgia, mas não só do Natal, quando celebramos qualquer liturgia de qualquer tempo, né, o Cristo está vindo, o Cristo está se fazendo presente no meio de nós, ele está vindo, claro, ele vem na liturgia, ele vem na palavra, ele vem também na história, nos acontecimentos da nossa vinda. Por isso o tempo do Advento, que é o tempo que nos pede a vigilância, né? Claro, estejamos vigilantes para a segunda vinda. Estejamos vigilantes para atualizar a primeira vinda, que na realidade é a vinda intermediária, porque o Senhor vem a cada momento da nossa vida e da nossa história. É interessante nós mergulharmos nesse mistério, porque todo o período do Advento nos coloca nesta vigilância, nessa preparação, seja pelo profeta Isaías, seja pelo próprio João Batista, preparai os caminhos do Senhor. Depois vem a questão do domingo, terceiro domingo da alegria, a alegria do Senhor que vem ao encontro do Senhor, alegre-te Jerusalém, alegrai-vos, o Senhor está para chegar. Então toda essa dinâmica de preparação, e lógico, sem dúvida, a personagem principal também é a Virgem Santíssima, que acolhe, no seu seio virginal o Verbo encarnado do Pai. Então todo esse mistério que Dom Edmilson está nos ajudando a mergulhar, e é ajudado a partir de alguns símbolos, Nós vamos compreendendo o mistério. Então tem sim, de fato, no comércio, diversos símbolos, que talvez vão ofuscando os verdadeiros símbolos. Então aqui no nosso especial de Natal, com a presença do nosso bispo Dom Edmilson, nós queremos resgatar os verdadeiros símbolos, trazer à sua mente, você que está em casa, você que está nos acompanhando agora, a retomar o símbolo principal do Natal. É triste, O Dom Edmilson falava do comércio, Às vezes no comércio, logo em novembro já tem lá Papai Noel, tem árvore, tem um monte de coisa. Aí nossas casas também vamos copiando esse modismo comercial e esquecemos de ter também nas nossas casas, manter nos nossos lares os verdadeiros símbolos do Natal. Ou se temos, talvez não compreendemos todos os símbolos, compreendemos de forma cristã, e até assim, de forma pagã, ou até por superstição. E não é esse o sentido do símbolo. O símbolo é ligar a esta realidade do nascimento e da encarnação do Verbo. Então, Dom Edmilson vai falar um pouquinho, você vai ver aí na sua telinha, vai ver alguns símbolos, Sobretudo, claro, um símbolo principal que é a centralidade que nos leva a mergulhar também neste acontecimento do Natal do Senhor, que é o símbolo também da Sagrada Família, que é o símbolo do presépio. Você está vendo aí o símbolo do presépio, e Dom Edmilson vai falar um pouquinho para nós desse símbolo, da Sagrada Família, o presépio. Presépio, pelo que se sabe historicamente, essa imagem tem a sua origem na Idade Média, no século XII e o século XIII, com São Francisco de Assis, que para tentar traduzir em sentimentos humanos, ele coloca essas imagens, para explicitar o mistério da encarnação. Como que esse Deus e Senhor nosso, que é Jesus Cristo, que é Senhor de todas as coisas, é ao mesmo tempo tão próximo de nós, Essa imagem do menino Jesus, com a Virgem Maria, com José, com o boi e o asno, Essa figura do boi e o asno está em escritos muito antigos da igreja.
chamados evangelhos apócrifos, que não são aqueles que temos na Bíblia, né? Eram escritos que escreveram lá, mas que não foram inspirados por Deus, mas que têm essas imagens e que seguramente, né, ao longo da tradição cristã foram se acumulando, e São Francisco coloca ali nessa imagem. E é muito importante isso, porque o presépio, contemplar o presépio, essa imagem do presépio, né, nos ajuda a realmente entrar de maneira visual, até catequética, se nós quisermos, dentro do mistério da encarnação de um Deus que é próximo de nós. E é muito importante, como dizia o Padre Kleber, que nas nossas casas cristãs se tenha realmente o presépio. Você pode, claro, colocar no presépio situações humanas, vamos dizer, que não queira só retratar o tempo de Jesus, mas situações humanas que falam do nosso dia hoje, né, dos nossos problemas, porque Jesus se encarna também na nossa vida diária. Mas é importante também até para as próprias crianças, né? Montar o presépio com as crianças em casa, explicando, é um momento catequético também, para se colocar dentro e a partir da própria família o sentido verdadeiro do Natal. Então, assim, a partir da explicação, né, da reflexão do Dom Edmilson, eu convido a você que está em casa, pastoralmente falando, né, tenha sim o presépio, leve as crianças, como o Dom Edmilson falou. Na noite de Natal, possivelmente, você vai ter um momento de oração com os seus. Leve com as crianças, né, o menino, a imagem do menino até o presépio. Talvez muitos de vocês deixam, né, o menino para colocar no dia da noite de Natal, catequeticamente já colocam para mostrar para as crianças, mas é importante que vocês levem a criança nesse período catequético e a própria família a entrar nesse verdadeiro sentido do Natal. Às vezes nas casas tem lá todos os símbolos possíveis, né? E aí tem um Papai Noel gigantesco, e às vezes um presépio desse tamaninho assim, né? Não é que não possa ter, mas às vezes a gente valoriza o comercial, valoriza aquilo que não traz o sentido real do Natal, né? Como o pessoal às vezes diz, né? Não foi o Papai Noel que morreu numa cruz, não foi aquele que entrou pela chaminé e deu o presente, foi aquele que morreu numa cruz por nós, que veio, que se encarnou, que se fez homem, que se fez bebê, que se fez criança, né? que se fez verbo, fez palavra eterna do Pai para a nossa salvação. É Ele que é o símbolo principal. Então, que destaquemos claramente no Natal, no sentido, como diz o nosso especial de Natal, o verdadeiro sentido do Natal é Cristo Jesus, é Cristo Jesus. Mas também, nós ainda falávamos, Dom Edmilson, de um tempo do Advento. Para vivermos o verdadeiro sentido do Natal, a igreja como mãe, mestra e educadora na verdade, nos coloca pedagogicamente, passo a passo, semana a semana, em preparação para esse sentido especial. E também nos coloca um símbolo que, infelizmente, pelo mercado é até esquecido, né? Que é a coroa do Advento. Você está acompanhando a imagem da coroa do Advento, são essas velas, né? E o Dom Edmilson vai explicar um pouquinho para nós nesse momento. A coroa do Advento é de uma tradição muito mais germânica e que passou praticamente para todas as igrejas do Ocidente, principalmente nos últimos tempos, né? E que era uma maneira de marcar esse tempo forte do Advento na preparação da liturgia, né? Ou melhor ainda, através da liturgia, acendendo-se no início de cada semana do Advento uma vela, né? Que culmina, ou que termina, melhor falando, na quarta semana, quando se dá a celebração do Natal do Senhor. Tem várias tradições, cada vela de uma cor, etc., mas isso varia. Mas o importante é exatamente que esta vela que se vai acendendo a cada semana indica a nossa vigilância, o estar atento para estar diante do Senhor, né? A primeira semana do Advento sempre nos alerta sobre a vigilância, né? A segunda semana do Advento diz, vigilante sim, mas não parado, tem que mudar de mentalidade, conversão, né? Então a segunda vela do Advento, ou a segunda semana do Advento, a conversão. Terceira vela do Advento, a alegria, né? Que é acesa, aliás, no domingo Gaudete, né? Acendemos domingo passado, o domingo da alegria. E a quarta vela, da acolhida, né? Acolher o Senhor que vem na nossa carne e que virá na glória, né? Então o Advento, a coroa do Advento tem uma pedagogia muito importante para nos fazer participar
de toda a liturgia do Advento. E é importante que a gente mergulhe nesse mistério, que a gente vai dando passos, né, como o nosso bispo mostrou bem claro. É um período também de conversão, né? A própria cor roxa, né, Dom Edmilson, ela traz forte essa questão da conversão, da atenção que devemos, da vigilância, atenção, da preparação, e celebrar justamente tudo isso com alegria, porque o Senhor vem. Mas também um símbolo do verdadeiro sentido do Natal, que nos é colocado também, muito importante, que nós queremos meditar agora, que é o símbolo da estrela. A estrela, né, quando falamos dos magos, a estrela guia, todo o sentido próprio da estrela de Natal, né? A estrela é um símbolo bíblico muito importante, né? Porque é sempre o sinal da presença de Deus, né? É interessante porque nós temos lá no Antigo Testamento um texto bíblico que talvez não se dê muita importância, mas está lá no livro dos Números, no episódio quando um rei chama Balaão, um mago, para amaldiçoar o povo de Israel que vai entrar na sua terra. E Balaão, que tinha uma palavra, vamos dizer assim, mágica, potente, ele sobe no alto do monte e ao invés de amaldiçoar, ele começa a bendizer a Deus, né? Como são belas tuas tendas, como são belas Israel, né? E o fulano fica bravo, né? Mas escuta, eu mandei que você amaldiçoar, você está bem dizendo? Ele diz, uma estrela surge em Jacó, né? Vejo aclamações por um rei, e uma estrela surge em Israel, povo de onde sai o Messias. E exatamente os magos que o evangelista Mateus relata, né? Que relata no seu evangelho, os magos que vêm de uma terra distante, eles são guiados por essa estrela, né? Pela estrela que surge em Jacó, pela estrela que marca não só a manifestação de Deus a um povo, mas a manifestação de Deus a partir de um povo para todas as nações. Então o símbolo da estrela é muito importante porque indica a universalidade da salvação de Jesus. Então, por isso que também o Natal é sempre marcado, né, por esse simbolismo de estrelas e que é muito importante também nesse sentido, tá? Mas é importante mostrar que não são várias estrelas, né? É uma estrela única que marca a chamada estrela do Natal. E é proposital, ou é providência, não sei se o senhor pode nos dizer, o que lá em Belém, quando nós fomos lá, nós tivemos agora aqueles que foram peregrinar conosco, nós tivemos um momento que a gente entra lá na natividade, na basílica, e lá, lá tem a manjedoura, do outro lado tem a estrela, não é? Nesse sentido que traz a própria esteira, a estrela, né? Também temos outros sinos, esse é tão famoso, usamos aí a musiquinha, bate o sino pequenino, o sino de Belém e outras músicas que trazem o sino, mas Dom Edmilson pode nos trazer, claro, o verdadeiro sentido do sino também dentro do Natal, que é enfeitado nas nossas árvores, coloca nas portas, coloca em guirlandas, aí todos, porque esse sentido do sino também. O sino já é um símbolo cristão, né? De despertar, de acordar, porque chegou um momento novo, né? Nós não temos sinos nos relatos de sinos, né? No Evangelho. Não temos nesse sentido. Temos, é muito mais bíblico a trombeta, etc. Né? O sino já faz parte de uma cultura cristã, mas que lembra exatamente um acontecimento importante, né? Quer dizer, nós vivemos aqui em Guarulhos e na Grande São Paulo, né, num mundo urbano, onde quase não tem mais sentido, devido a tanto barulho, os sinos nas nossas igrejas. Aliás, quando se coloca se você toca o sino às 6 horas ou toca o sino à meia-noite, porque é uma coisa importante para anunciar alguma alvorada religiosa, é capaz de você receber intimação, reclamação, ir na delegacia fazer BO, etc. Faz parte do mundo moderno. Faz parte do mundo. Mas o sino é um símbolo cristão exatamente que chama a oração. Que é como se dissesse, interrompa, né, os seus afazeres porque tem algo importante, de suma importância acontecendo ou que está para acontecer. Legal, olha que bom. Olha, gente, esse especial de Natal traz essa riqueza, né? O nosso bispo, Dom Edmilson, vai trazendo para nós, para nos ajudar
a entrarmos aí no sentido do Natal, e a cada símbolo, né, nós vamos olhando e falando, poxa vida, como que eu não percebia isso, como que eu não mergulhava no Natal, não entrava no sentido do Natal desta maneira, né? Então nós temos aí um símbolo que a maioria das nossas casas nós temos, que é o símbolo da árvore de Natal, que é o símbolo também do pinheiro, né, Dom Ademilson? Também é outra tradição mais cristã e europeia, né? Eu não saberia dizer exatamente de que lugar da Europa, mas seguramente um pouquinho mais ao norte da Europa, na região mais dos Alpes, de montanhas, onde com o tempo se deu o costume de enfeitar no Natal as árvores com frutas secas, para dizer, tem vida, né? Porque o Natal é sempre celebrado, claro, no hemisfério norte, no inverno, e nos lugares de muita neve não tem vida mesmo. Aliás, as folhas das árvores caem, elas ficam só os galhos, né? E o pinheiro é praticamente a única árvore que não sofre com isso. As folhas não amarelam, não diminuem, está lá sempre, durante o inverno, tem essa resistência. Então, foi escolhido, né, essa árvore para ser símbolo da vida, da árvore da vida, né? Então se colocavam as frutas secas cristalizadas para dizer, olha, tudo tem vida, né? Claro, depois, com o passar do tempo, foram colocando luzes, foram colocando as bolas de Natal, lembrando frutos, etc. E essa tradição chega até nós, né? E a neve que cai em cima desse pinheiro não mata a árvore. Nós aqui no Brasil não temos neve, a gente coloca algodão, né? Mas é um pouquinho também esse símbolo de vida, né? E de mesmo no inverno a ave não morre. Aliás, eu quero aproveitar e dizer uma coisa muito importante, né? Mas por que é que tem esse pano de fundo de inverno no Natal? Bom, a data do Natal é uma data convencional, até mesmo por parte da igreja, né? Porque a primeira grande liturgia que a igreja celebrou durante os primeiros séculos não foi o Natal, a Páscoa, que é o centro, né, do ano litúrgico e da vida litúrgica da igreja. Mas por volta do século IV, digamos assim, o mundo pagão, né, o mundo do Império Romano, que mesmo apesar de ter aceitado a igreja, continuava, né, continuava com as suas festas pagãs. E nesta época de dezembro, que é exatamente a mudança de estação no hemisfério norte, do outono para o inverno, acontecia o solstício de inverno. Isto é, estava fazendo já um grande frio, já estava muito frio, mas a partir do dia 24, 25 de dezembro, os astrônomos, né, eles vislumbravam, com a sua maneira de ver na época, que os dias paulatinamente começavam a ficar mais longos, né? É o solstício de inverno. Então se fazia uma festa ao Deus Sol, o Sol invicto. E a partir daí, então, foi se desenvolvendo na igreja exatamente como para que cristianizar ou enculturar essa festa pagã, dizendo que o Sol invicto, que o Sol invencível é Jesus Cristo, é Ele que nasce, né? É a luz do alto, a luz do Oriente que veio nos visitar, o Sol do Oriente que vem nos visitar é Jesus Cristo. Então começou-se então a celebrar o Natal, e que se dá exatamente no tempo de inverno, mas como é que fala? O Evangelho não diz nada que era inverno, que estava nevando, que algo parecido, né? Os Evangelhos nos diz que era tempo de recenseamento, que não havia lugar para Maria e José em Belém, e que a criança, então, Maria dá à luz no estábulo, porque colocou a criança numa manjedoura. A manjedoura é onde os animais comem, então nasceu pelo menos no lugar de uma casa onde se guardavam os animais. Olha que legal, né, gente? Nós vamos compreendendo todo o sentido do Natal. Dom Ademilson está nos deixando aí a riqueza do sentido do nascimento de Jesus, a encarnação do Verbo, dentro do contexto, dentro do sentido real do Natal. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já já com alguns símbolos e também o sentido da liturgia e a mensagem especial de Natal.
Então você aguarda aí, volta comigo, porque nós vamos deixar uma mensagem mais que especial de Natal para você. A Associação dos Educadores Municipais de Guarulhos. A mudança se faz na sala de aula e fora dela. Oferecemos a todos os filiados atendimento jurídico e salão de beleza em nossa sede, localizada na rua Claudino Barbosa, 102, no Macedo. Além disso, estamos ampliando nossos convênios para atender ainda melhor o interesse e necessidades de todos os filiados. Faça parte da AEMG. Para mais informações, ligue 2087-2520, 4965-1745 ou 96769-4434. Serviços e informações Guarupás. Se você tem reclamações, sugestões, dúvidas ou necessita de informação, fale conosco. Estamos sempre na linha para ouvir você. Para tirar dúvidas sobre cartões e demais informações, ligue para 0800 559 499 de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Fale com a gente também no Facebook, www.facebook.com.br/Guarupás. Nosso site, www.guarupás.com.br/Fale Conosco, ou por e-mail, falecom@guarupás.com.br. Guarupás, levando você de ponto a ponto. O STAP dispõe de uma ampla e consolidada estrutura para atender o sócio, com serviços de cabeleireiro, atendimento jurídico, clube de campo e parcerias com diversas colônias de férias. Seja sócio, acesse www.stapguarulhos.org.br. Presidente Pedro Zanotti Filho. Compras, diversão e conveniências. Tudo isso próximo a você. O Shopping Bom Sucesso traz um mix de grandes marcas e uma excelente estrutura de serviços e alimentação. Shopping Bom Sucesso. Bom porque é pertinho, sucesso porque é prático. Fundado em 1973, o Roda Center é o primeiro centro automotivo de Guarulhos. Com uma equipe especializada e equipamentos com alta tecnologia, trabalhamos de forma rápida e progressiva, atendendo a demanda e às necessidades de cada cliente. Roda Center, 46 anos de tradição e inovação andando juntas. Com uma trajetória que vem desde 1958, o Sincoverg, além de ter conseguido diversos avanços e importantes acordos trabalhistas, fortalece cada vez mais a prestação de serviços para seus associados e dependentes. Faça parte do Sincoverg e conheça todas as vantagens de ser um associado. Em compromisso com o seu associado, o Sindicargas de Guarulhos mantém uma estrutura cada vez mais voltada para o bem-estar do trabalhador. Visite a nossa sede na rua José Lourenço Neves, número 346, no Bom Clima, e seja também um associado do Sindicargas. Presidente Irapuan Siqueira. Com potencial empreendedor e inovador, a Flatel apresenta em seu portfólio soluções em operações logísticas, tornando-se uma parceira importante na potencialização de vendas. Com capital humano qualificado e comprometido com os resultados, a empresa se destaca por seus processos integrados e padronizados, certificados pelo ISO 9001 e Anvisa. Flatel, transportando sonhos, armazenando qualidade. A Acerte Guarulhos visa organizar os servidores e trabalhadores da administração pública diretos e indiretos,
Para seus filiados, a associação busca oferecer diversos benefícios, como serviços de assessoria jurídica, preços acessíveis em convênios odontológicos, descontos em hotéis e clubes de férias e um salão de beleza recém-inaugurado em sua sede com atendimento de cabeleireira e manicure. Faça parte da Acerte Guarulhos. Visite a sede na Rua Claudino Barbosa, número 185, no Macedo. Nós voltamos então com esse especial de Natal, entrando no sentido verdadeiro do Natal, compreendendo os símbolos do Natal. Olha que interessante, quantas coisas ricas nós meditamos, quanta riqueza da nossa fé. E agora nós tivemos a oportunidade de nosso bispo, Dom Edmilson, bispo da Diocese de Guarulhos, falando para nós, colocando para nós os símbolos do Natal, os verdadeiros símbolos, o sentido real desses símbolos, que às vezes no decorrer da história a gente se perde, e aí não compreende, acaba pegando outros símbolos e a gente volta à centralidade do Natal. Nós temos também, e Dom Edmilson vai conversar conosco agora, vai explicar um pouquinho também o símbolo dos 3 reis magos, embora vamos falar aí depois da Epifania, mas é importante a própria tradição da nome, da raça, cor, diz que não é negro, outro cor de jambo, um era Baltazar, Belchior, Gaspar, mas o sentido também da presença, porque de fato eles estão lá no presépio, né, Dom Edmilson? Primeiro, não está escrito nos evangelhos que eram 3, nem que eram reis. Eram os magos. Magos, pessoas sábias, que vieram do Oriente, das terras do Oriente. Expressão como está no Evangelho faz entender que vieram de lugares distintos. E o que significa exatamente esses magos que visitam Jesus e que nós celebramos depois na solenidade da Epifania? Significa exatamente a universalidade da salvação. Jesus é judeu realmente, nasce do povo de Israel, é o Messias Redentor, é o prometido, é o Santo de Israel, mas que tem uma salvação universal. E a figura dos magos nos faz lembrar isso. Como o Padre Kleber dizia, em virtude já dos evangelhos apócrifos, que eu falei no começo do programa, e de outras tradições, costumam dar nomes aos magos, e chamá-los de reis, mas isso são conjecturas, são tradições históricas ou até mesmo algumas lendárias. Se dizem às vezes 3 porque foram dados 3 presentes, ouro, incenso e mirra, mas é importante também entender esses 3 presentes que os magos dão a Jesus, que tem um significado catequético bíblico. O ouro é porque reconhecem que ele é verdadeiramente Rei e Senhor. O incenso, porque é Deus. E a mirra, que é uma resina aromática que se passava nos corpos antes da sepultura, para lembrar que ele é aquele que morre, é aquele que dá a vida, é aquele que assume verdadeiramente a natureza humana, essa natureza humana machucada pelo pecado, mas para resgatá-la, E o resgate que Jesus realiza por nós é através realmente da sua morte redentora, sem dúvida. Eu quero aproveitar já, Padre Kleber, de falar um pouquinho, já que eu estou falando da Epifania, da liturgia do Natal. Eu falei há pouco que nós temos essas 4 missas no dia de Natal. Depois a igreja vive a 8ª do Natal, uma semana que na liturgia é celebrado como se fosse um único dia de Natal. E essa festa termina no dia 1º de janeiro, a 8ª do Natal conclui-se no dia 1º de janeiro com a festa de Santa Maria, Mãe de Deus, onde a igreja proclama exatamente isso, que Nossa Senhora não é mãe só do homem, porque
o homem e Deus não estão separados na pessoa de Jesus, né? A natureza humana e a natureza divina estão unidas na mesma pessoa de Jesus, essa pessoa que foi gerada no seio virginal de Maria. Portanto, ela não é só mãe de Jesus, ela é também mãe de Deus. Então, depois dessa grande semana solene da oitava, continua o tempo do Natal até uma outra festa, que é essa da Epifania, né? No Natal, Deus se manifesta na carne, na nossa natureza humana, né? Depois, temos a festa da Epifania, onde Deus se manifesta a todos os povos. E continuando o tempo do Natal, se encerra com a festa do batismo de Jesus. Mas no batismo Jesus não é mais criança, né? Mas quando nós falamos do tempo do Natal, que é o tempo da manifestação de Deus, nós não estamos falando só do menino Jesus, mas estamos falando do Deus que se manifesta e se revela. Então Jesus se revela como filho amado do Pai nas águas do Jordão. E aí então encerramos o tempo do Natal, o tempo da manifestação, né, que nós celebramos com todas essas liturgias maravilhosas que atualizamos na nossa vida e na nossa existência. É importante, né, nessa dinâmica, nessa caminhada do tempo do Natal, um dos momentos fortes dos magos, sobretudo da Epifania, que eu vejo que é importante e traz na liturgia para nós também, é que os magos, por conta todo de Herodes, todos, mas que eles voltaram para casa seguindo outro caminho, né? É interessante resgatar essa questão de que o encontro com Jesus, o encontro com o menino Deus, o encontro com o Verbo encarnado, ele faz também de nós voltarmos para os nossos afazeres num período de conversão, um processo de conversão, não mais pelo caminho de Herodes, não mais pelo caminho do mal, não mais pelo caminho do pecado, da miséria e toda a nossa fragilidade humana, mas um outro caminho, o caminho de Jesus, o caminho da salvação, o caminho proposto, Ele que é o príncipe da paz, Ele que é o Emmanuel. Então nós assim fomos mergulhados, fomos inseridos, né, convidados através da reflexão do nosso bispo Dom Edmilson, a mergulhar, a entrar, a refletir, né, a rezar o tempo do Natal. Tenho certeza que você que acompanhou, está acompanhando esse especial de Natal, através das palavras do nosso pastor, do nosso bispo diocesano, Dom Edmilson, tem refletido muitas coisas que talvez, poxa, nossa padre, eu não tinha pensado nessa linha, não tinha olhado por esta ótica. Nossa, Dom Edmilson foi aquilo que é o cerne central, né? Aquilo que é essencial para o tempo do Natal. E é justamente o objetivo proposto para esse especial de Natal, que você mergulhe mesmo, entre nos sinais, nos símbolos, naquilo que é central do Natal. Então, Dom Edmilson, podemos deixar então agora para nossos telespectadores, aqueles que nos acompanham, qual que é a mensagem, então, a partir de tudo aquilo que o senhor nos disse, o senhor nos ajudou a refletir, que nós agradecemos imensamente, o que é então a mensagem central do Natal para nós? Acredito que é um pouquinho, Padre Kleber, isso que você acabou de dizer, né? Que depois das festas, que nós possamos voltar a nossa vida por um outro caminho. A celebração do Natal tem que mudar a nossa existência. Principalmente não vivamos o Natal na hipocrisia de uma paz simulada, de uma paz forjada, eu diria até fictícia, né? As pessoas dizem, eu não vou me vingar porque é Natal, eu não vou pagar com a mesma moeda porque é Natal, eu vou dar um sorriso amarelo porque é Natal, porque se não fosse Natal, né, não vou estragar o Natal. Já está estragado, né? Se você e se eu não estamos num verdadeiro espírito de conversão, no sentido de irmanar-se, de fraternidade, de comunhão. Se aquilo que eu celebro na liturgia não modifica a minha vida, meu modo de ver e de pensar, se o próprio Cristo não transforma a minha existência, para que serve então celebrar o Natal? Porque o mundo é assim, né? As pessoas dão comida aos pobres até mais no Natal, dão presentes, as lojas se enfeitam, as pessoas dão sorrisos, as pessoas se abraçam e depois tudo volta na frieza e na alienação de sempre. Nós cristãos não. Celebramos a festa
para podermos ter outros caminhos, caminhos de vida, caminhos de renovação, caminhos de conversão, caminhos de acolhida ao Senhor que vem. Então, que nós contemplemos nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que, sendo rico, se fez pobre para enriquecer a todos nós com a sua pobreza. Aproveitemos e nos revistamos da riqueza do Senhor nesse Natal. Então agradecemos a atenção de Dom Ademilson, né, a disposição de estar aqui conosco para nos enriquecer com esse grande mistério central, né, podemos dizer assim, da encarnação do Verbo, nos colocando mesmo nesse sentido próprio do Natal. O senhor que tantos afazeres, também, né, faz parte da obra da evangelização, né, incansável pastor, zeloso pastor nosso diocese. Tenho certeza que você que está acompanhando sabe de todo o trabalho, né, incansável, né, esse trabalho árduo que é ser pastor numa diocese tão imensa como a nossa diocese de Guarulhos, mas que também se coloca agora através dos meios de comunicação, através desse momento, esse especial de Natal, para fazer com que o povo de Deus mergulhe mesmo no mistério central. E que esta mensagem, né, como o Dom Ademilson falava, né, não fazer do Natal, né, só porque é Natal, o senhor falava, forjar uma situação porque é Natal, porque a gente fala, né, na linguagem moderna, fakes, né, fazer um fake news, né, fazer faz de conta o Natal, não. E depois eu penso muito forte a questão da tristeza que alguns falam do Natal. Não pode ser, né, Dom Ademilson, uma tristeza. Não pode, de modo algum, conversávamos ainda há pouco, né, dizer, mas o Natal para mim é um dia triste, eu gosto mais do Ano Novo, porque Ano Novo é festa. Então, Natal cristão verdadeiramente celebrado é alegria sim, é festa sim, é alegria sim, mas uma festa que nos chama sim a conversão, uma festa que nos chama a vida nova. Portanto, a alegria de vivermos o verdadeiro sentido do Natal. É sim, quando se entra no verdadeiro sentido, daquilo que Dom Ademilson nos colocou aqui, a sensação, o coração, a vivência cristã é sim uma vivência de alegria, porque a presença do Cristo, do Verbo encarnado na nossa vida é um motivo sim de alegria, porque Deus, Ele não é um Deus apático às nossas dores, não é um Deus apático alheio às nossas situações, à nossa história, mas Ele se faz história conosco, vem até nós. Então esta é a alegria. Como não nos alegrar, né? Ou diante de uma criança, de um bebê, como não amar, né? Um amor assim, como não amar de volta, e um amor de Deus por nós. Então esta é a alegria do Natal, Deus está conosco, Ele é o Emmanuel. Então quero desejar a todos, né, um feliz e santo Natal, vivam a experiência verdadeira do Natal, faça essa experiência com o Verbo encarnado, viva nas liturgias, nas comunidades, celebre com fé viva, celebre com alegria o Natal do Senhor. Desejo a todos um feliz Santo Natal. Vamos acolher a mensagem final e a bênção do nosso pastor, do nosso bispo diocesano. Que o Deus Todo-Poderoso, que nos dá a graça de celebrar e viver mais o Natal, que a luz do Cristo nestas celebrações natalinas desça sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família e ilumine. Que a luz, que a estrela, né, que brilhou, que continua brilhando, brilhe também nas nossas existências, nas nossas comunidades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz Natal.